Apocalipse de João e suas controvérsias. Autor San Telmo. Capítulo 6, quinta parte. As profecias da cólera de Deus. Considerações e explanações. 1. Vamos fazer um resumo das profecias, colocando-as de acordo com o assunto a que se refere, e verificarmos o que há de comum ou semelhanças entre elas. Isto porque foram citadas em épocas, lugares e videntes diferentes. Dividiremos em 4 partes, sendo: 1. As profecias sobre os fiéis, a humanidade. 2. As profecias sobre os governantes. 3. As profecias sobre a Igreja. 4. As profecias do juízo final. 1. As profecias sobre os fiéis, a humanidade. Começamos pelas citações de 2 trechos do livro do Apocalipse. Por isso, num só dia virão sobre ela as pragas, morte, pranto, fome. Ela será consumida pelo fogo, porque forte é o Senhor Deus que a condenou. Então, os reis da terra, os grandes, os chefes, os ricos, os poderosos, todos, tanto escravos como livres, esconderam-se nas cavernas e grutas das montanhas, e diziam às montanhas e aos rochedos: Cai sobre nós e escondei-nos da face daquele que está sentado no trono e da ira do Cordeiro, porque chegou o grande dia de sua ira, e quem poderá subsistir? As profecias do beato Francisco Palau. Os homens, os fiéis a Deus, abandonariam a Igreja, não se interessando mais pelos sacramentos. Não só abandonariam a Igreja, como também a fé, na qual chamou de apostasia, onde apostataram a própria fé e se entregariam aos vícios e aos prazeres do mundo. Deus seria traído em todas as partes da terra, inclusive por homens que estariam próximos dele, querendo servi-lo. As profecias de Carabandal. Nós temos que fazer muitos sacrifícios e muita penitência, senão um castigo cairá sobre nós. O cálice está a encher-se muito e, se nós não mudarmos de vida, um grande castigo virá sobre nós. As profecias na França. Diz a Senhora: se a humanidade, em primeiro lugar a França, não fizerem penitência e não se converterem, advirão terríveis castigos. As profecias de La Salette. Deus vai golpear o mundo de medo inaudito. Deus vai esgotar sua cólera e ninguém poderá fugir a todos os males acumulados. Jesus Cristo, por um ato de justiça e de sua grande misericórdia em relação aos justos, ordenará seus anjos que deem a morte a todos os seus inimigos e, de repente, todos os perseguidores da verdadeira Igreja de Nosso Senhor Jesus Cristo perecerão e a terra tornar-se-á como um deserto. Mas, antes que isso aconteça, haverá uma espécie de falsa paz no mundo. As profecias da irmã Helena Aiello. Os homens se rebelaram contra Deus, não só na alma dos adultos,
mas nas próprias crianças se encontra a imoralidade. Por isso, a ruína e a morte tombarão sobre o mundo. Se o povo não reconhecer pelos flagelos as advertências da divina misericórdia e não voltar para Deus com uma vida verdadeiramente cristã, outra guerra terrível virá do Oriente ao Ocidente. A Rússia, com seus exércitos secretos, lutará contra a América e vai invadir a Europa. As visões do Padre Oliveira. Viu o ano 2020 e as imagens dele. Será conhecido como o ano que não passou. As pessoas olharam para este ano como o ano estagnado. Os homens, a humanidade. Vimos que Deus enviou aos homens vários avisos de como a humanidade estava e está se portando. Foi e é uma advertência que vale até os dias de hoje. Como foi colocado no início, indagamos se realmente as profecias poderiam acontecer. Mas colocamos também se ela poderia ser evitada. E poderá ser evitada, porém, depende única e exclusivamente do próprio homem, da própria humanidade. Como também foi citado quando Deus avisou a Noé sobre o grande dilúvio. Os seres humanos da época duvidaram. Então o dilúvio veio e muitos pereceram. Devido aos procedimentos dos homens, hoje estamos vivendo tais acontecimentos. Deus já está derramando as taças de sua cólera sobre a terra. As profecias citam o que os homens fazem e como devem proceder para evitarem a aniquilação de muitos seres humanos. 2. As profecias sobre os governantes. As profecias de La Salette. Os chefes, os condutores do povo de Deus, negligenciaram as orações e a penitência, e o demônio obscureceu suas inteligências. Transformaram-se nessas estrelas errantes que o velho diabo arrastará com sua cauda para fazê-las perecer. Serão abolidos os poderes civis e eclesiásticos. Toda ordem e toda justiça serão calcadas aos pés. Não se verá outra coisa senão homicídios, ódio, inveja, mentira e discórdia, sem amor pela pátria e sem amor pela família. As profecias da irmã Helena Aiello. O mundo será destruído pela guerra, pois esses governantes iníquos das nações estão todos fora da lei da Igreja. As profecias de Chimbres. Se não rezarem, o comunismo entrará no Brasil. As visões do Padre Oliveira. Viu a bandeira da China. Ela se rompe e começa a sair de dentro dela algo como uma lama. Interpretou como sendo muitas coisas ocultas que serão reveladas na China ou fora dela. Viu o número 2021 e 2022 e militares se reunindo, mas estava como se escondidos em uma reunião secreta. Interpretou que nesse tempo os primeiros conflitos terão início, mas o mundo não saberá e não será em público. Ele diz não saber, mas teve a sensação que esta imagem é bem metafórica.
Trata-se de um conflito que não se verá abertamente. Nesse momento, o globo girou e viu o número 2023 e 2024. Viu apenas guerra. Viu as pessoas assistindo às cenas de guerra pela televisão. Perguntou-se: o mundo verá uma guerra em 2023, 2024? Isso aparecerá nas televisões ou será conflitos que só o nutriremos? Não será físico? Viu um grande incêndio na parte superior do globo terrestre. Perguntou-se: haverá alguma catástrofe acima do hemisfério norte? E em seguida viu o presidente da Rússia apontando o globo e rindo debochadamente. Interpretou como que a Rússia mostrará sua malícia ou acontecerá algo que confirmará a posição do presidente da Rússia. Depois viu a bandeira do Brasil suja de sangue ou com tinta vermelha. A Virgem Maria apareceu, pegou a bandeira e a sacudiu, tirando a sujeira da bandeira. O globo seguiu girando e viu o número 2022 e 2023. Viu em seguida batalhões enormes marchando, mas o estranho é que havia um silêncio muito grande. Como na reunião dos militares, novamente teve a sensação de que não era exatamente aquilo. Perguntou-se: haverá o início de uma guerra? Ela será silenciosa? Era novamente a sensação de um conflito que não será sentido, visto ou ouvido. Isso foi bem difícil de compreender. Vamos verificar as narrações dos videntes e o que está acontecendo hoje no mundo. Toda a ordem e toda a justiça serão calcados aos pés. Não se verá outra coisa senão homicídios, ódio, inveja, mentira e discórdia, sem amor pela pátria e sem amor pela família. Não precisamos comentar o que está escrito. Basta observarmos os governantes mundiais, principalmente de grandes nações. Só há mentiras, discórdia e ódio. Alguns até tentam não se manifestar publicamente, mas há de se notar que estão influenciando países que lhes interessa. São países menores, pessoas da influência e grande prestígio popular que são usados para implantar seu sistema de governo. O mundo será destruído pela guerra. Já está acontecendo guerras dentro do próprio povo da mesma raça e entre nações. Se não rezarem, o comunismo entrará no Brasil. Isso também não precisamos comentar, pois está bem claro. Viu a bandeira da China. Ela se rompe e começa a sair de dentro dela algo como uma lama. Isso é algo que precisamos aguardar para saber do que se trata. Uma coisa é certa: a China tornou-se uma potência rapidamente. Primeiro, era o país que fornecia mão de obra barata para os americanos fabricarem seus produtos. Depois, copia os produtos e começam a fabricar e vender para o mundo, como sendo de sua criação. Após a queda da Rússia por problemas financeiros, pois não conseguia sustentar todos os países parceiros, a China adota o capitalismo como sistema econômico, mas
o poder continua centralizado com um único partido. Viu o número 2021 e 2022 e militares se reunindo, mas estava como se escondidos em uma reunião secreta. Viu apenas guerra, viu as pessoas assistindo às cenas de guerra pela televisão. A certeza de um conflito era clara. Isso também está acontecendo hoje. Temos a guerra da Rússia com a Ucrânia e Israel com os palestinos. O mundo inteiro está assistindo essas guerras pela TV. E sabemos que há uma guerra secreta onde se fala que há os donos do mundo e o sistema que está sendo implantado. Quem são? Quem são esses que querem ser os donos do mundo? Que sistema é esse que quer dominar o mundo? Viu um grande incêndio na parte superior do globo terrestre. Perguntou-se: haverá alguma catástrofe acima do hemisfério norte? Todos sabem que a Rússia está ameaçando a Europa e os Estados Unidos da América por estarem fornecendo armamentos e equipamentos de guerra para a Ucrânia se defender. Então, nada de anormal quando a Rússia realmente começar a atacar tais países. É uma questão de tempo. Mas o pior são as previsões sobre guerras secretas e conflitos entre nações que estão ocultas. Com relação ao Brasil, a providência divina irá interceder. Portanto, esperamos que não haja guerra e sim, os próprios representantes do dragão vermelho caiam por si só. Então, os reis da terra, os grandes, os chefes, os ricos, os poderosos, todos, tanto escravos como livres, esconderam-se nas cavernas e grutas das montanhas. E diziam às montanhas e aos rochedos: cai sobre nós e escondei-nos da face daquele que está sentado no trono e da ira do Cordeiro, porque chegou o grande dia de sua ira, e quem poderá subsistir? Lembramos que os que foram marcados pelo sinal da fera, eles mesmos se condenarão. Por quê? Porque o sinal está em suas consciências. Não será em nenhuma parte física do corpo, mas a marcação estará em suas mentes. Então, quando perceberem que o dia do juízo final estiver chegando, eles mesmos procurarão se esconder. Vão fugir, vão se esconder. Não têm coragem de se apresentarem diante do Cristo, pois sabem que não praticaram a caridade, o amor e as leis de Deus. As revelações do futuro. Existe lógica na previsão do futuro? É possível conhecer os eventos antecipadamente? Porque o futuro precisa ser anunciado. Prepare-se para revelações surpreendentes sobre os mistérios do Apocalipse e os segredos por trás das profecias. Inscreva-se agora no canal Controvérsias Histórias da Bíblia. Ative o sininho e acompanhe esta jornada única para desvendar os enigmas do futuro.